Hoje nós vamos falar sobre uma realidade emocionalmente complexa e muitas vezes invisível aos olhos de quem está de fora. Os relacionamentos onde pai ou mãe apresenta o transtorno narcisista e os impactos ocasionados na vida dos filhos e até mesmo no parceiro que não é narcisista. Impactos estes profundos. Eu sou Luciane Pereira, psicóloga clínica, e este canal de comunicação é uma ferramenta onde nós promovemos acolhimento, reflexão, superação e inspiração para você. Você que está chegando agora, aproveita, se inscreve no canal, ative todas no sininho para que você seja notificado a cada novo vídeo que for colocado aqui no canal. Não se esqueça, aproveita e já se inscreva agora. A dinâmica vivenciada numa relação onde um dos membros do casal apresenta o transtorno narcisista não se limita ao tempo que o casal vive juntos, especialmente quando esse casal tem filhos. Na verdade, ele se estende por todo o processo de separação e, frequentemente, ele se estende e permanece mesmo após o fim do relacionamento. Este não é um conteúdo para apontar culpados. É um espaço de conscientização, validação emocional e acolhimento. E como o narcisismo pode aparecer no papel de pai ou mãe? Quando o papel de narcisismo, ou seja, o transtorno narcisista, ocupa espaço no papel da parentalidade, a função de cuidar é profundamente comprometida. Esse pai ou essa mãe tem muita dificuldade para enxergar o filho como sujeito emocional, mesmo porque a necessidade dele ou dela é ser validado, é ser admirado e obedecido. E normalmente esse pai ou essa mãe reage com controle quando é frustrado. Acaba confundindo autoridade com dominação. O filho deixa de ser alguém a ser protegido e passa a ser alguém que venha a atender às necessidades desse pai, dessa mãe. Na verdade, ele passa a ter a necessidade de emocionalmente suprir essa carência emocional da pessoa narcisista, seja o pai ou seja a mãe. E isso rompe a base da necessidade de estruturação infantil. Olha como é sério isso. A criança cresce sem segurança emocional. Na verdade, esses filhos acabam crescendo sem espaço, sem ter esse espaço de sentir. As emoções são totalmente invalidadas. E em famílias narcisistas, o afeto costuma ser condicional, inconstante, manipulador. A criança aprende desde cedo que sentir bastante é perigoso. Questionar gera punição emocional. E errar significa perder amor. E muitos filhos acabam se tornando hipervigilantes, excessivamente responsáveis desde muito cedo, emocionalmente retraídos. Na vida adulta, isso se traduz em dificuldade em confiar, medo do abandono, porque as relações são baseadas em submissão interna ou autocobrança extrema. São adultos que aprenderam a sobreviver, não a se relacionar. E o parceiro narcisista? Vamos falar um pouquinho dessa luta desse parceiro que convive com alguém narcisista. Lembrando que tanto faz ser o homem ou a mulher. O índice de narcisismo afeta mais os homens. As pesquisas refletem que de 60% a 80% dos narcisistas são do sexo masculino. Mas tem muita mulher também, muitas pessoas do sexo feminino que apresentam narcisismo. Então, independente do gênero, temos o narcisismo masculino e o narcisismo feminino. Então, nesse caso,
Nós temos o pai narcisista, mas também podemos ter uma mãe narcisista. Então, independente da parceria, nós vamos falar um pouco agora da vítima, da pessoa que convive com esse narcisista. Porque quando você convive com alguém narcisista, na verdade, o amor torna-se uma sobrevivência. O parceiro que não é narcisista normalmente entra nessa relação com muitas expectativas, porque o narcisista é muito sedutor. E normalmente quem se relaciona com uma pessoa narcisista é uma pessoa muito empática, muito amorosa, muito carinhosa. Ela tem o desejo de vínculo, capacidade de diálogo. Porém, com o tempo, ela passa a viver a desqualificação emocional, o gaslighting, a inversão constante de culpa. Porque, como nós já estamos falando em vídeos anteriores, em outros vídeos que vocês podem acessar na playlist, que na verdade o narcisista tem sempre a necessidade de inverter a situação. Então, quem sempre tem a culpa, quem sempre está culpado por tudo é o outro. Ele nunca reconhece nada. A necessidade de superioridade é muito grande no narcisista. Então, ele sempre está acima de qualquer situação, né? A superioridade, ele não assume que erra. Então, é delicado. Quem convive, né, com o narcisista vai acabando silenciando as próprias necessidades. Essa pessoa muitas vezes duvida da própria consciência, da própria percepção. E especialmente quando se tem filhos, ela traz para si a responsabilidade de manter a família em pé, família alinhada. Aconteça o que acontecer, ela está ali, procurando manter a força, a firmeza, porque afinal ela sente que se ela desabar também, tudo desmorona. Olha que responsabilidade que ela carrega. Na verdade, ela tenta proteger os filhos enquanto vai se perdendo de si mesma. E isso não é fraqueza emocional, é adoecimento progressivo emocional. E a separação de um casal que vive com um dos membros narcisista é o ponto de tensão maior. Infelizmente, conhecemos muitos casos, né, muitas histórias de feminicídio que aconteceram onde o narcisismo estava presente nesse relacionamento, mas nem sempre isso fica claro. As histórias que nós conhecemos através das mídias, ela é velada, porque o narcisismo é tão delicado de se lidar que muitas vezes não vem à tona, é muito velado. A história que é contada na mídia não revela tudo. Muitas vezes há uma inversão. A separação de uma pessoa que tem o transtorno narcisista raramente é apenas um rompimento conjugal. Vai muito além disso. Ela costuma envolver disputa de poder, vitimização, uso emocional dos filhos, tentativa de desmoralização do ex. E os filhos passam a viver conflito de lealdade, medo de decepcionar, culpa por amar ambos os pais. É uma fase que pode deixar marcas profundas, se não houver proteção emocional adequada. E após a separação, existe o controle que insiste em permanecer. Porque o fim do relacionamento não significa o fim do narcisismo, não é verdade? O transtorno continua, independente da separação. E quais são as consequências disso? Vem a parentalidade conflituosa, a desqualificação do outro genitor, porque ele não mede palavras para desqualificar o outro, seja a mãe ou seja o pai. A instabilidade emocional imposta aos filhos. E isso mantém o sistema familiar em tensão constante, pedindo que os filhos construam vínculos seguros. E após essa vivência,
O parceiro que não é narcisista começa a apresentar muitos sintomas também. São profundos e sérios, por vezes graves. Bem, a exaustão emocional, a culpa crônica, a confusão de identidade, a dificuldade em estabelecer novos vínculos. Em muitas situações, quando esse processo de separação chega no judiciário, existe uma expectativa da pessoa que convive com o narcisista de que agora, enfim, a justiça vai ser feita. Mas, infelizmente, o nosso sistema judiciário não está preparado para essa sensibilidade. Então, muitas vezes, a pessoa narcisista, ela tem tantas provas contra a pessoa que não é narcisista, que infelizmente ele consegue inverter a situação. Isso, já tive casos que eu acompanhei em que, na verdade, a mãe acaba perdendo a guarda do filho por causa de ter sido provado na justiça, através do pai narcisista, que a mãe precisou de tratamento psicológico, às vezes até medicação, porque a pessoa que convive com o narcisista, ela desenvolve muita ansiedade. O transtorno de ansiedade é muito comum. E nesses processos, o narcisista busca todo tipo de prova. E o sistema judiciário está preparado para tudo que é físico. Mas o que é emocional, infelizmente, muitas vezes acaba não sendo provado, né? Então isso dificulta. E essa esperança, essa expectativa que a pessoa que convive com o narcisista idealizou, criou, de que agora a justiça será feita, ele acaba, infelizmente, enfrentando um outro desafio. Um outro desafio, porque não vai conseguir, na maioria das vezes. E aí é onde eu sempre oriento, procure ajuda. Se você é vítima do narcisismo, seja o parceiro masculino ou feminino, especialmente se tem filhos no meio, porque é difícil. É muito difícil lidar com essa questão, é necessário buscar ajuda, é necessário juntar todas as provas, ligações, qualquer tipo de violência verbal, todo tipo de prova que você conseguir juntar, testemunha, apesar de que já fique atento também, tome cuidado com quem você fala, porque é tão delicado que o narcisista tem um poder de persuasão tão grande que até mesmo às vezes a família acaba ficando do lado dele. Porque ele tem esse poder de persuasão, de sedução tão grande que ele inverte tudo. Ele inverte. E quem acaba passando por culpado, passando por ser a pessoa que gera todo esse conflito, acaba sendo você. Então, eu chamo a sua atenção para isso. Cuidado, muito cuidado. É claro que você nunca pode, não deve estar falando com seu filho a respeito de que, seu pai é narcisista, a sua mãe é narcisista. Jamais, jamais. Porque isso pode, sim, gerar algo muito sério contra você, né? Então, nunca faça isso. A alienação parental é uma situação muito grave. E isso pode gerar algo muito complicado que vem contra você. Mas, independente disso, procure juntar suas provas. Mas não se esqueça que quando você decidir por uma separação, você deve estar já com tudo preparado. Não ameace, não fale da sua intenção, haja no silêncio. Porque se você apresentar qualquer indício, ele já vai se cercar de todas as formas. Cuidado com isso. Eu já tive pacientes que chegaram para mim se colocando: onde foi que eu me perdi? É uma pergunta muito comum das vítimas de narcisismo. Onde foi? Quando foi que eu me perdi? Eu fazia de tudo para dar certo. Eu era empática. Eu procurava ter diálogo, eu me justificava, eu me explicava, eu queria que desse certo, eu fiz de tudo.
mas nunca dava certo. Sempre a situação era invertida e eu saía como culpado. Então, isso é uma coisa difícil de se entender. Por isso, a necessidade de buscar ajuda. Porque, na verdade, casos como esse implica em anulação emocional. A pessoa vai se anulando, e aí é onde ela vai se perdendo. E quanto mais o narcisista percebe que você está implorando, querendo cuidar, querendo fazer dar certo, mais ele encontra o ponto fraco. E é ali onde ele mais machuca. E será que existem caminhos de reparação e cuidado? Existe. A reconstrução é possível, mas ela exige revalidação emocional, aprendizado de limites, reconexão com a própria história, resgate da identidade. E a psicoterapia é o caminho para que tudo isso aconteça. E para os filhos é fundamental. É fundamental a convivência com adultos emocionalmente seguros, espaços onde eles possam sentir sem medo da punição. Relações baseadas em previsibilidade e cuidado. Romper ciclos não é fácil, mas é possível. Se você se reconheceu como filho, como parceiro, ou como alguém tentando proteger os seus filhos, saiba que o que você sente é real. A dor que não foi nomeada não desaparece, ela se repete. Mas quando trazemos a consciência, começa a cura. Se este conteúdo te ajudou, compartilhe. Pode ser que alguém que você conheça esteja precisando ouvir isso hoje também. Talvez ele esteja sofrendo em silêncio. Isso é muito comum. Essa pessoa talvez precisa apenas entender que ela não enlouqueceu, mas ela está sendo machucada, ferida por alguém narcisista. Se tudo isso que nós conversamos hoje aqui fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Você também viveu alguma situação semelhante a essa? Você está vivendo situação semelhante a essa? Seja durante o relacionamento, seja o pós-relacionamento. Porque muitas vezes a gente acha que o amor é capaz de curar um relacionamento como esse. Mas lembre-se, a pessoa que é narcisista, ela tem uma disfunção, é um transtorno. Ela não pensa como nós. Ela não pensa como uma pessoa dita normal. Ela funciona diferente. Ela não tem essa capacidade de dialogar, de perdoar, de seguir em frente, de conseguir superar problemas. Não. Ela vai acumulando e vai ficando cada vez mais difícil lidar com todas essas situações. Então, não se esqueça, comente aqui embaixo. Isso é importante para que a gente vá formando uma rede de apoio, onde as pessoas vão se ajudando e aprendendo a lidar, percebendo que ela não está sozinha, porque na maioria das vezes é um sofrimento solitário. E quando a gente coloca aqui, quando a gente realmente abre o coração, conversa, põe para fora tudo isso que está se passando, outras pessoas também se encorajam a falar. E falar, verbalizar as dores é curativo. Então, esse canal está aberto para que você aproveite esse espaço. Conte comigo, eu estarei respondendo as questões também. Eu estou fazendo esses vídeos porque muita gente vem pedindo para que nós abordemos esse assunto, para que a gente aprofunde sobre o narcisismo. E eu estou aqui, com o coração aberto para falar com você. Aproveita então, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, comenta. E hoje nós ficamos por aqui. Eu aguardo por você no próximo vídeo. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Até mais.